Legal, falamos aí dos protocolos, das regrinhas, né? Falamos da forma de comunicação, que é através de uma porta, tudo isso para manter a integridade da informação entre quem envia e quem recebe. Mas quando a gente está usando uma rede sem fio, quando a gente está usando, por exemplo, uma rede WLAN, como é que isso funciona? São os mesmos protocolos? Então, pessoal, são basicamente os mesmos, porém adaptados à tecnologia que você está usando. Então, por exemplo, protocolos de rede sem fio, rede Wi-Fi, tem um padrão estabelecido por um organismo internacional, que é o Instituto de Engenheiros Eletro e Eletrônicos, né, que é o IEEE, e ele estabeleceu as regrinhas de como essa comunicação tem que acontecer. E esse conjunto de protocolos ele é chamado de 802.11. Tá? Então, como é que funciona isso? Ele cria regrinhas para você entrar no Wi-Fi, ele cria regras para você navegar, para você compartilhar a internet, que tipo de frequência que você vai estar transmitindo e recebendo, quais são as velocidades. Então, tudo isso é estabelecido pelo conjunto de protocolos, né? Específico para as redes Wi-Fi, para as redes sem fio. E aí, né, nessa tabelinha, você consegue enxergar a evolução desse padrão. Né? Você já deve ter visto, ó, lá naquele roteador que você comprou, né, que vem lá, padrão A, padrão B, padrão N, padrão AC. O que é isso? Né? Esses padrões são conjuntos de regras cada vez mais atualizados, que vão garantir performance e segurança melhores. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma rede que trabalha nesse padrão, ou seja, os equipamentos foram produzidos para esse padrão, ela consegue transmitir a 54 Mbps. A distância máxima entre dois dispositivos é de 38 metros. Ela vai usar uma determinada frequência de rádio. Quando você migra o seu equipamento deste padrão G para o padrão 802.N, 802.11N, olha o que está acontecendo com a velocidade dele, né? Pode chegar até a 600 megabits por segundo. E o alcance, 70 metros. Tá? Então, observa que você tem padrões crescentes em qualidade, tá bom? E em segurança, porque o padrão N, ele é mais seguro do que o padrão G. Não satisfeito com isso, criou-se um outro padrão, que é o ponto 11 AC. Esse padrão pode transmitir dados pela rede Wi-Fi a 1.3 gigabits por segundo, ou 1.300 megabits por segundo. Muito mais rápido, o dobro, né? Mais do que o dobro do que o padrão N. Entretanto, ao invés de ele poder usar 70 metros, ele trabalha com 35 metros. Então, você ganha potência, mas perde profundidade. Tá? Tudo isso é estabelecido pelo protocolo, pelo conjunto de regrinhas para quem vai usar uma rede sem fio. Tá? Então, observa o detalhamento, observa como isso acontece e essa evolução ao longo do tempo. A gente só tinha antigamente padrão A e padrão B. Tá? Olha a diferença. O padrão B, 11 megabits por segundo. Tá? Muito lenta essa rede, porém, um pouco mais segura do que o padrão .11a. Tá? Essas características a gente vai aprofundar bastante quando a gente for falar da configuração dos roteadores sem fio. Mas as regrinhas são específicas para cada conjunto de protocolos. Hoje, os equipamentos de rede à disposição, eles misturam. Né? Então, você vai comprar um roteador sem fio, vai aparecer lá, padrão G/N. Então, você vai poder escolher entre os dois padrões para poder usar, tá bom? O Bluetooth também tem regrinhas, também estabelecidas pelo mesmo Instituto de Engenheiros, né? E ela não é mais ponto 11, ela é ponto 15, tá? E o que é bacana, esse padrão estabelece que é no máximo
7 dispositivos Bluetooth. Você só pode pôr 7. Acima de 7 não vai funcionar. Tá bom? Então, é assim que se estabelece um limite. Ué, mas por que 7 e não 8, né? Porque esse instituto faz testes para desenvolver o padrão, e quando chega no 7, é o limite da confiança, da segurança e de manutenção do sistema online. Então, eles garantem que até 7 funciona. Até 8 pode ser que, mas não é garantido pelo padrão. Tá? Então, é por isso que a gente usa dispositivos Bluetooth para as redes PAN, que são aquelas redes pessoais. Tá? É um conjuntinho de regras específico para ele. Então, o TCP e o UDP, quando você faz uma transmissão Bluetooth, eles se ajustam automaticamente ao meio de propagação. Por isso que o protocolo determina o como fazer. Ele não faz. Quem faz são as outras camadas. É o software e é o hardware. Tá bom? Tem um outro tipo de rede sem fio chamado RFID, vou dar um exemplo para vocês aqui, que é aquela etiquetinha, né? Aquela tag em roupa, ou quando a gente vai no supermercado, né? Que tem lá no pacote de bolacha, tá? Aquilo ali é um RFID para poder identificar a passagem desse tipo de elemento por um determinado portal. Então, quando você passa e não paga, o portal apita. Ou quando a moça do caixa esquece de desativar, você passa e ele apita, né? Então, é uma tag de RFID que está ali dentro e está sincronizada com o transmissor e com o receptor para poder funcionar. E tem o RFID ativo, tá? Que consegue transmitir essa identificação a até 100 metros de um determinado local. Então, você consegue rastrear por até 100 metros aonde está esse equipamento com essa tag. A tag que eles chamam é aquela que parece um crachazinho, né? Parece uma etiqueta. O NFC, que é aquela tecnologia que a gente viu lá nos dispositivos de entrada e saída, né? Que é a aproximação, né? Também tem norma, tá? Também tem frequência, também tem potência. Então, tudo ali também é estabelecido. É uma comunicação, né? Entre o cartão e a maquininha. Tá? Então, é estabelecido uma sequência de protocolos também para fazer essa transferência de dados. Se você gosta de internet das coisas, você já ouviu falar de Zigbee e Z-Wave. Né? Zigbee não é coisa de programa de humor, né? É um padrão, tá bom? O Zigbee e o Z-Wave trabalham com internet das coisas, que são as coisas conectáveis da sua casa. Tá? O Brasil ainda engatinha, né? Mas você já tem aí no exterior casas que são completamente operacionais remotamente. Tá? Cada um deles tem o seu conjuntinho de regras, cada um deles tem o seu conjunto de protocolos. O Zigbee pode ter até 65 mil dispositivos gerenciados, porém, né, ele vai de 10 a 20 metros só a atuação dele. Já o Z-Wave, né, pode ir até 100 metros, ou seja, uma distância maior, mas só suporta 232 dispositivos. Quer dizer, só, né? Eu acho que já é suficiente, mas enfim. Então são padrões diferentes que existem, especificamente voltados para a internet das coisas, para o gerenciamento das casas, né, para as casas inteligentes, tá bom? E as gerações de celulares, todas elas têm padrões. Na aula passada eu falei sobre isso com vocês, né? A gente falou lá do sistema 3G, né, que foi o primeiro momento em que a gente pôde usar a internet pelo celular. E aí eu abri um parênteses e falei, na verdade não foi bem o 3G, foi o 2.5G. Tá bom? Que era uma melhoria no pacote 1G/2G. E aqui vocês têm um resumo de todos os padrões, né, que as redes de celulares utilizam. Óbvio que chama muito a atenção a velocidade de transmissão, né? Então você tem, por exemplo, na 5G, download de 3 gigabytes por segundo, ok? Nós não temos isso aqui ainda no Brasil, está engatinhando, né?
Mas a gente pode ter um 4G, quando ele está funcional, operando, 672 megabytes por segundo, o que é muito melhor do que um 3.5G, que é 16 megabytes por segundo. Então, as gerações trabalham com protocolos específicos para poder garantir o funcionamento das suas plataformas. Quanto maior, quanto mais nova esta geração, mais segura e mais potente ela é. Tudo tem que ser um sistema adaptado. Quem transmite e quem recebe. Então, quando você tem uma torre de transmissão 5G, para ela obter uma performance 100% satisfatória, ela precisa ter um dispositivo 5G na outra ponta, né? Porque aí você faz com que os dois padrões se conversem, tá? Mas todos eles têm protocolos TCP e UDP adaptados a cada uma dessas gerações, né? O protocolo determina o como e quem vai operacionalizar são as tecnologias, são as regrinhas, tá?